compartilhando uma palavra de despertamento espiritual. O título dessa mensagem é Abalando as estruturas do conformismo espiritual. Apocalipse 3, o verso 15. Eu vou ler o verso 14 para começar. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: assim diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Bem, todo mundo sabe quem está falando aqui, né? O Senhor Jesus. O que ele diz para Laodiceia? Ele diz: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Essa é uma palavra muito séria, mas eu quero proclamar e declarar que Jesus hoje vem ao culto abalar as estruturas do conformismo espiritual. E eu queria que você orasse e pedisse a Deus: faz a tua obra nessa manhã, realiza o teu projeto nessa manhã. Eu proclamo que os anjos que vieram para executar essa obra fiquem à vontade agora. Eu reclamo o ministério deles, a ajuda deles. Eu declaro o sangue de Jesus sobre o pregador, sobre as mentes nesse lugar. Eu tomo o domínio de Jesus, declaro: Jesus domina a reunião. E eu proclamo todo o espírito que ia roubar a palavra fica amarrado agora pelo Senhor, impedido, cancelado em nome de... Alguém estende a mão para o pregador, por gentileza, e abençoa a minha vida e diz: Senhor, usa o teu servo, guarda-me, Senhor, de mim mesmo, guarda-me de toda a intimidação espiritual. E agora, Senhor, libera a palavra do Senhor. Esse é o momento do Senhor. Esse é o teu momento. Eu abençoo os ouvidos da igreja, eu abençoo os ouvidos da igreja. Já que você me abençoou, agora eu queria que você abençoasse você, colocasse a mão no ouvido e dissesse: abre este ouvido, Senhor, para que eu ouça a tua voz, para que eu seja sacudido, para que eu seja despertado e eu seja realmente acordado pelo Senhor. Pai, esse é um tempo de despertamento. Eu declaro a tua obra em nós nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Igreja do Senhor, por favor, pode sentar-se diante do Senhor nessa manhã. Louvado seja, amados, o Deus eterno que nos reúne na sua casa cada domingo para nos alimentar com a sua palavra. Louvado seja o eterno nessa manhã. Queria dizer para você que era 1h da manhã, eu já tinha uma mensagem pronta, já tinha uma mensagem preparada, mas eu vim para cá, e você sabe, quando eu venho para cá, tudo muda. E o Senhor me deu essa mensagem, eu saí daqui com ela às 2 da manhã, levei mais uma obra para organizar ela e fui dormir às 3. Porque essa mensagem, ela está fresquinha, ela saiu do forno agora, às 2 da manhã. E eu quero começar dizendo que é da natureza humana buscar um lugar de conforto. Eu disse de conforto, não de confronto. É da natureza humana em todo lugar que a gente chegar. Se você chegar numa cadeira para se sentar, você não vai procurar mais dura. Você não vai procurar aquela que tem espinho. Você não vai procurar uma cadeira que te deixa incomodado. Você procura uma cadeira que te dá conforto. Porque é da nossa natureza buscar o conforto. Eu queria que você pensasse, porque o Espírito Santo já começou a abrir a revelação dessa manhã. O ser humano busca se acomodar e ficar confortável. Não importa o estado que ele tiver. Se ele está sujo, ele se acomoda. Se ele está impuro, ele se acomoda. Se ele está bem, ele se acomoda. Por isso que quem está bem fica mal, porque você está bem e aí você vai sentar e se acomodar e você para e o mal começa a vir e começa a te amarrar de novo. Se você está mal, você pode se acostumar. Você sabe, tem pessoas acostumadas com todo tipo de vida que não se pode nem dizer que é vida, porque as pessoas se acomodam e elas terminam ficando numa posição confortável. É incrível que nenhum de nós escapa disso. Nenhum de nós escapa de buscar um conforto,
Só que onde quer que a gente fica confortável, a gente fica conformado. Onde quer que a gente para, que a gente estaciona, a gente fica improdutivo, a gente fica inativo. Quanto mais conforto, quanto mais confortável, estabelecido você está, mais probabilidade de você não se mexer, de você enferrujar ali, e você vai envelhecendo naquele conforto. Preste atenção no que eu estou falando, porque eu já estou combatendo um espírito aqui nessa manhã. Você vai envelhecendo naquele conforto, você vai regredindo na sua vida, e deixa eu dizer que você vai entender a razão dessa mensagem nessa manhã, porque nós não estamos num lugar, e eu digo a casa de Deus, que é um lugar para a gente ficar confortável. Esse lugar não é para ficar confortável. Eu vou explicar para você. O ser humano, mesmo no pecado, na cegueira, na surdez, qualquer tipo de amarração espiritual, ele busca conforto, ele não busca confronto. Engraçado que essas duas palavras, elas, em português, elas começam do mesmo jeito, elas terminam quase do mesmo jeito, mas são totalmente opostas: conforto, confronto. O pecador não precisa de conforto, o pecador precisa de confronto, mas ele não busca confronto, ele busca conforto. Essa é a tendência da natureza humana. Como eu disse para vocês, por favor, não me culpem por essa mensagem, eu nem estava esperando por ela. Pecadores como nós somos, nós precisamos muito de confrontos. Quem crê nisso? Quem acredita nisso? Eu queria dizer para você que só o céu será um lugar de conforto verdadeiro. Eu vou até explicar para você por que Deus está legalizado e se sente muito à vontade de nos confortar no céu. Porque no céu, Deus não tem mais que lidar com a nossa natureza de pecado. No céu, Deus pode realmente nos confortar, mas aqui Ele não pode. Presta atenção. Deus deixa eu muito à vontade aqui, eu vou para o inferno. Deus me consolar demais aqui, com essa metade de arrependimento que eu tive, vou para o inferno. Você acha que Deus está interessado no meu conforto aqui embaixo? Hoje eu vou te ajudar a entender a agenda de Deus. Porque eu podia dizer que eu me arrepiei aqui, mas eu não me arrepiei, mas eu fui tremendamente chocado por Ele às 2 da manhã, quando Ele falou para mim: esse não é um lugar de conforto, esse é um lugar de confronto. Esse não é lugar para pecadores dormirem no banco, com uma palavra agradável. Esse é um lugar para Deus sacudir quem está indo para o inferno. Esse é um lugar onde Deus precisa acordar quem está confortável na sua meia libertação. Preciso de ajuda hoje, hein, gente? Ora por mim. É da natureza do pecado no homem buscar o conforto, quando ele ainda precisa de confronto. Eu vou insistir nesse ponto, porque o Espírito Santo, o ser humano quer conforto, e Deus: não, eu tenho confronto. Não, mas eu quero conforto. E Deus: mas eu tenho confronto. Mas eu preciso de conforto. Deus: não, tu precisa de confronto, eu te conheço. Deus não pode nos consolar ainda, porque ainda há muito mal em nós. Desculpa quebrar o seu orgulho espiritual, se você acha que está bem demais. Mas um dia eu preguei uma mensagem, há anos atrás, numa outra igreja. O título da mensagem é 10% em mim é do diabo. E alguém ficou chocado, e eu também, mas eu queria perguntar, nessa manhã: se eu falar que apenas 10% em mim é do diabo, o que eu estou dizendo? Que 90% em mim, irmão, é só Deus. Verdade? 90% de tudo que você fala, tudo que você sente, tudo que você faz, tudo que você reage, tudo por onde a sua imaginação anda, tudo que você sente é só Deus purinho, santidade pura. Quem pode levantar a mão e garantir aqui que é?
Então você vai concordar comigo que eu dizer que apenas 10% em mim é do diabo é muito generoso, é muito bondoso. Alguém diz comigo assim, por favor, a palavra de Deus existe para me confrontar. A palavra de Deus, ela não conforta o pecador, ela confronta o pecador, tá? Quando você for falar de consolação na Bíblia, ela está falando de alguém que já está quebrado. Por exemplo, Isaías 61:1 diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Mas eu nem sou manso ainda, eu sou uma pedra. Me enviou a consolar todos os tristes e a sarar os contritos de coração. Quer dizer, consolo é para quem já está quebrado. Quem não está quebrado ainda é confronto. Agora, deixa eu te falar que se Deus nos consolasse completamente hoje, Ele estaria confirmando, presenteando e condecorando o mal que ainda está em nós. Irmão, eu nasci na igreja, fui apresentado bebê na igreja e nunca saí de lá. Só que tem tanto mal ainda em mim. Tem tanta coisa ruim ainda em mim, irmãos, que eu falo para Jesus: quando é que essa obra vai terminar? E Ele fala: no dia que eu te arrebatar, eu vou terminar a obra. Às vezes eu olho para mim, encontro tanta coisa ruim que eu falo: apressa, porque eu não tolero esse mal, é tanto mal em mim. A vida inteira, 58 anos de igreja. Quem está comigo nessa manhã? Eu queria dizer que o ser humano, ele pode ficar confortável em qualquer lugar, menos na casa de Deus. Quem concorda comigo? Essa casa, ela não foi feita para pecador dormir o sono do pecado. Quem concorda comigo? Essa casa, ela existe para incomodar o pecador, para chocá-lo, feri-lo, ofendê-lo. Essa casa existe para mostrar a destruição que está vindo sobre todos nós. Eu diria: fique feliz na frente da televisão, fique feliz, mas não fique feliz na casa de Deus. Sofra na casa de Deus, seu pecado tem que doer aqui. Irmão, esse é o único lugar que Deus pode confrontar nossos. Eu queria perguntar se alguém está na frente do Netflix e Deus está confrontando seus pecados lá. Hã? Se você está na feira comprando, é claro que Ele pode fazer, não estou dizendo que não. Mas o que eu quero dizer é que quando entramos nessa casa, nós somos supostos estar debaixo de uma glória de Deus, que faz como Isaías: ai de mim, eu vou morrer nesse lugar, porque eu vi o Senhor. Ai de mim, porque eu vou morrer. Alguém ouviu alguém falar isso nessa manhã aqui? Não. É um perigo nós ficarmos muito confortáveis na casa de Deus, porque esse é o único lugar que existe para nos confrontar. Olha, foi isso que Deus me falou nessa madrugada. Uma igreja onde o pecador se sente confortável não serve como igreja. Pode servir como um clube, uma fraternidade, uma comunidade dos que vão perecer no inferno. Gente que fala o nome de Deus, canta as músicas de Deus, lê o livro de Deus, mas vai para o inferno. Nenhum de vocês queria estar no meu lugar. Um dia Deus vai me chamar e falar: presta contas do povo que eu coloquei na sua frente. Você fez eles dormir, você fez eles chorar. Presta conta daqueles pecadores que eu botei na tua frente cada domingo. Você afagou os pecados deles, ou você ajudou eles a acordarem?
Nenhum de vocês queria estar no meu lugar. Essa igreja, ela tem que servir como lugar de despertamento, avivamento, acordamento, incomodamento, alinhamento com Deus, arrependimento, incômodo, desespero da alma perdida que está indo para o inferno. Eu queria perguntar, tem algum outro lugar onde as almas são supostas sentir o desespero do inferno? Tem, me fala. Na feira, no mercado, na viagem de férias, onde é o lugar onde o pecador é suposto entrar e sentir a morte dele, me fala. Nós não podemos permitir que a igreja seja um lugar confortável para alguém que vai para o inferno. By the way, se você acha que não existe inferno, só queria te falar que eu não inventei essa palavra, nem o apóstolo Paulo. Você falar de autoridade, quem falou do inferno foi Jesus. E ele ainda falou assim: o fogo não apaga, o verme não morre, ali haverá choro e ranger de dentes. Alguém diz comigo: o inferno é um lugar real. Que tem muita gente na igreja. Não precisa falar essa parte não. Tem muita gente na igreja que não lembra desse lugar, que não pensa nesse lugar. Mas eu queria que Deus pudesse abrir os nossos ouvidos para ouvir os gritos das pessoas que estão lá embaixo agora, dos que eram pastores nas igrejas e estão no inferno agora, dizendo para Jesus: estou pronto para me arrepender, estou pronto para voltar, deixa eu voltar. A igreja não pode ser um lugar de ilusão para quem vai morar com o diabo. A igreja não pode ser um lugar de engano para aquele que vai perder sua salvação e a sua alma para sempre. Por isso que a igreja não pode ser um lugar de conforto. Se você entrar numa igreja verdadeira, onde o Espírito de Deus está, onde a presença de Deus está, Ele está confrontando os pecadores e dizendo: foge pela tua vida, porque uma destruição está vindo. É isso que age dentro de mim nessa manhã. O fogo da urgência do Espírito de Deus age dentro de mim nessa manhã. Gente dormindo no banco da igreja. A igreja, de acordo com Jesus, ela tem que ser um lugar de dor. Dor pelo pecado. Você já chorou hoje aqui? Dor pela rebelião da sua alma. Você já chorou por causa disso hoje aqui? Dor por causa da desobediência, dor por causa da incredulidade. Tem que ser um lugar que abale as estruturas da mornidão espiritual, porque Deus falou: porque você é frio, não é frio nem quente, vou te vomitar. Agora, como é que a gente ouve uma palavra dessa e deixa as pessoas confortavelmente mornas dentro de um lugar que elas tinham que acordar? Quando você sair daqui, que você for almoçar, ninguém vai te confrontar. Ninguém nem tem coragem de falar nada com você, misericórdia, tocar em você. Ninguém tem coragem de confrontar. Ninguém te confronta. Ainda mais se você é adulto, não tem mais pai nem mãe. Ninguém te confronta. O único lugar que Deus pode te botar na parede é aqui. E ai de mim se eu for um pastor frouxo, que Deus chega para mim e fala: bota esse povo na parede. Eu falo: não, Senhor, misericórdia, esse povo vai todo sair daqui. Ou tu bota eles na parede, ou eu te boto na parede. Eu quero salvar esse povo. Eles estão perdidos, tem um inferno aí, esperando quem está dormindo nos bancos da igreja. Deus está dizendo: eu vou vomitar da minha boca
Não é frio nem quente. Deixa eu te falar por que não é frio. Porque se fosse totalmente frio, estava lá no mundo. Isso é gelo total. Mas está dentro da igreja. Está dentro da igreja. Arrumou um banquinho dentro da igreja. Conseguiu uma cadeirinha dentro da igreja. Coisa boa. Que lugar gostoso, que música gostosa. Eu não me arrependo não, mas a música é uma delícia. Eu não obedeço não, mas esse povo tudo cheiroso, bonito, maravilhoso, povo amável, dá abraço na gente no começo do culto, no final do culto. Que lugar bom. Indo para o inferno, confortável dentro da igreja. Eu não podia dar essa palavra no mercado, eu não podia dar essa palavra dentro de um banco, mas Deus falou: isso aqui é a minha casa. Dá essa palavra na minha casa. A minha casa é um lugar para acordar. Oh meu Deus, me ajuda. Me ajuda. Alguém ora por mim, eu já falei. Alguém ora por mim. Há um fogo dentro de mim. Que orecha. Deus quer salvar pecadores, não mandar eles para o inferno. Deus prefere te ofender dentro da casa dele do que deixar você sendo ofendido pelos demônios pela eternidade. A igreja não pode ser um lugar de conforto para o pecador. Mateus 21:13. Mateus 21:13. Como essa mensagem, hoje essa mensagem tem poucos versos. E ela não é longa também. Mas ela não precisa ser longa para te acordar. Deus está aqui para te acordar nessa manhã. Eu vou te falar o que Jesus falou que a casa dele deve ser. Mateus 21:13. O que Jesus falou que a casa dele tem que ser. E disse-lhes: está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a transformastes num covil de salteadores. Em outras palavras, podemos e temos feito isso, os homens fazem isso, pegar a casa de Deus e fazer dela outra coisa que ela não é suposto ser. Lugar onde a gente aceita tudo, onde a gente permite tudo, onde ninguém tem coragem de confrontar, com medo de magoar. Isso aqui não é o lugar. Não vim aqui para ser aceito, não vim aqui para ser amado. A única pessoa que tem que ser amada aqui é Jesus. Se você odiar o pastor, porque ele está te ajudando a não ir para o inferno, então odeia ele mesmo. Ele está te ajudando a não ir para o inferno. Não vim ser amado, não vim ser aceito, não tenho agenda para mim, não. Estou aqui para ter sucesso no ministério. Estou aqui por causa de Jesus e da agenda dele. A agenda dele é salvar pecadores. Jesus não veio salvar anjos, ele veio salvar gente rebelde, gente dura, gente desobediente. Jesus veio salvar gente conformada, gente que gosta de dormir, indo para o inferno e dormindo. O Espírito Santo acabou de me lembrar da história real do rapaz que trabalhava como guia turístico no lago. Não sei se foi no Canadá ou foi aqui, mas ele tinha o barquinho e os turistas queriam visitar as cataratas daquele lago. Não é Niagara Falls não, deve ser outro lugar, porque para ir no barquinho ele tinha que ser, né? Mas ele tinha esse trabalho de pegar o turista, botar no barquinho, e ele remava até um certo lugar do lago, onde dava para ouvir as águas. Esse era o trabalho dele. E ali, de certo lugar seguro, ele voltava. E um dia, ele amarrou a canoa e começou a dormir. Só que no balançar das águas, as águas foram soltando a corda. Foram soltando a corda e foram levando a canoa dele. E agora ele está indo sozinho para o precipício das águas sem saber, porque ele está dormindo. De repente, alguém vê o barquinho no meio do lago e da praia alguém começa a gritar: ei, acorda, você vai cair no precipício. Só que o homem dormia. Deixa eu dizer, a igreja é um barquinho de águas tranquilas.
ninando as pessoas. Cada domingo, elas vêm para o culto. Em vez de sair de lá arrepiada, rasgada, ferida, sangrando, elas saem dormindo, confortáveis. Mas tem alguém lá na praia gritando: ei, acorda, o precipício está aí, você vai morrer. E ele não acordou. Quando ele ouviu o som das águas, era tarde demais. Um barquinho. Talvez você só me ouça pregar uma vez. Ou talvez você diz: eu já fui naquela igreja 3 vezes, não dá para ouvir aquele pastor, mas não dá para ouvir não, vou ouvir outro. Mas você ouviu uma vez. E aí um dia Deus vai te perguntar: você ouviu aquele pastorzinho? Ele falou: ouvi. Você ficou com medo da mensagem? Ixi, misericórdia. Ah, que bom que você ouviu ele. Porque ele teve coragem de te falar que a minha casa é um lugar de clamor, não de sono. A minha casa é casa de oração. Sabe que tipo de oração? Não é quem orou a vida inteira na igreja e foi morar no inferno. Eu queria perguntar se isso pode acontecer. Orar na igreja, aquelas oraçãozinhas, e ir para o inferno. Pode acontecer ou não? Mas peraí, orou a vida inteira na casa de oração e foi para o inferno? Pode acontecer ou não? Tem gente dormindo na igreja ou não? Tem gente que toma ceia e vai para o inferno ou não? Tem gente que se diz cristão e vai para o inferno ou não? Há uma ira espiritual dentro de mim. E é pela tua salvação. Não é oração de quem achava que era salvo e na verdade o tempo todo estava perdido. A minha casa de oração não é oração de hipocrisia religiosa, de uma piedade sem poder, de uma oração, de uma adoração falsa. Não é esse tipo de oração que Deus falou que a casa dele é. Não é uma oração de orgulho espiritual: ó Deus, obrigado que eu não sou como esse publicano, eu jejuo 3 vezes por semana, eu dou o dízimo. Não é esse tipo de oração que Jesus falou que a casa dele é. A minha casa será chamada casa de oração. Oração de desespero: Deus, estou indo para o inferno. Deus, eu estou morrendo. Deus, eu sou um desobediente. Deus, eu preciso te buscar. Deus, eu preciso. Irmão, é uma oração de desespero. É uma oração de desespero pelos seus próprios pecados. Oração de confissão, de dor, de angústia, por reconhecer sua própria miséria espiritual. Se você vem no culto e não sente a sua miséria espiritual, eu te pergunto: que encontro foi esse? Aliás, que tipo de Deus você encontrou lá? Eu faço questão de perguntar de novo: que tipo de Deus você encontrou na igreja, que Ele não te deu medo dos teus pecados? Que tipo de Deus você encontrou na igreja, que Ele não fez você sentir que estava morrendo na presença dEle? Que tipo de Deus foi esse? Talvez um Deus falso que o pregador te pregou. Talvez um Deus falso que a igreja te apresentou. Porque o Deus verdadeiro, todo que você encontrou com Ele, morreu na presença dEle. Caiu de joelhos e falou: eis que vou perecendo. Por quê? Encontrei o Senhor dos Exércitos. Essa igreja, isso é, a casa de Deus, não é lugar para a gente ficar confortável, gente. Não é. A gente entra aqui com nossas misérias. A gente entra aqui sujo. A gente entra aqui rebelado contra Deus e sem saber. Oh, eu nem sabia que eu estava em rebelião. Pois é, a gente entra aqui em desobediência sem saber. A gente entra aqui em orgulho. A gente entra aqui sujo. A gente entra aqui e a gente entra confortavelmente e sai confortavelmente. Alguma coisa está errada nessa casa de oração. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu quero desafiar você a pegar o livro de Ezequiel. Se você nunca pegou o livro de Ezequiel, eu te desafio. Algum dia Deus vai te perguntar assim: você lembra daquele pastor magrelinho, enjoado, que ele pediu para você olhar o livro de Ezequiel? Lembra dele? Essa manhã Deus vai te cobrar isso. Sabe por quê? Eu te desafio a pegar o livro de Ezequiel e contar quantas vezes no livro de Ezequiel, que são 48 capítulos, contar quantas vezes aparece a expressão: então sabereis que eu sou o Senhor.
51 vezes. Deixa eu confirmar. Está anotado aqui no final do livro de Ezequiel. Quantas vezes aparece a expressão? 59 vezes. Só que não é uma expressão que aparece depois de uma coisa boa, presta atenção. Sempre é uma expressão que aparece depois de uma coisa ruim. Aí ele termina. Ah, é? Você não reconhece que eu sou o Senhor, não? Então vai acontecer isso, isso, isso e isso. Então saberás que eu sou o Senhor. Você acha que os pecadores se acordam com musiquinha de niná? Você acha que pecadores se acordam com sons de passarinhos? Você acha que pecadores acordam com som de anjos cantando? Não. Isso é confortável para nós. O livro de Ezequiel, Deus pegou o seu povo e falou: vou te destruir, então saberás que eu sou o Senhor. Vou matar teus jovens, então saberás que eu sou o Senhor. Vou destruir tuas casas, então saberás que eu sou o Senhor. Vou destruir tua cidade, então saberás que eu sou. Sabe por que Deus tinha que fazer isso? Porque não tinha outro jeito do povo acordar. Eu falo para você, eu chego para Deus e falo assim: me acorda. Eu já estou falando me acorda porque eu sei que eu estou dormindo. Só que quando você pede alguém para te acordar, ele vai te acordar com o maior carinho que ele tiver. Agora, quando ele está tentando te acordar, e tudo que ele faz não te acorda, o que ele vai fazer? Traz um balde de água agora, joga água, derruba da cama. Quem prefere ser derrubado da cama e ir para o céu? Ou ficar dormindo na cama e ir para o inferno? Quem prefere? Come on, ninguém. Quem prefere ser derrubado da cama e ir para o céu? Do que ficar dormindo confortável. Deus, por que você me ofendeu? Oh Deus, aliás, Deus, é o seguinte: por que você está usando esse pregadorzinho chato, que eu não gosto da cara dele, que ele está vindo me confrontar, ele está me ofendendo aqui? Eu estou te ofendendo porque eu te amo, porque eu quero te salvar, porque tu é duro, porque tu gosta de dormir, porque tu tem um monte de desculpa para ficar nesse nível espiritual. Tu é morno na minha boca, eu estou para te vomitar. Eu estou usando esse pregadorzinho para ele te acordar, porque eu não quero que tu vá para o inferno. Quem prefere ser confrontado por Deus e ir para o céu, do que ficar dormindo e ir para o inferno? Come on, church. Esse é um lugar de acordar pecadores. Se não acordar, pelo menos eles têm que sair daqui com raiva. Aí Deus pergunta: por que você está com raiva? Por causa daquele pregadorzinho. Ah, que bom, pelo menos com raiva eu te deixei. Pelo menos magoado, ofendido você está. Você está achando que você é o quê? Um anjo? Alguém adora Deus apesar do pregador? Come on. Esquece o pregador. Esquece o pregador e adora o Deus que te ama e quer te salvar. Esquece o pregador e adora aquele que vai fazer qualquer coisa para te salvar. Se ele matou o filho dele para te salvar, ele não vai te derrubar de uma cama. Se ele matou o filho dele para te livrar do inferno, ele não vai te ofender, te ferir. Pode esperar que ele vai. E a igreja é o lugar dele fazer isso. Come on. A igreja é o lugar dele fazer isso. Não tem outro lugar. Essa casa não pode ser a casa daqueles que adoram à distância. Irmão, você não pode querer chegar na igreja e ficar no fundo da igreja. Sabe por quê? É o seguinte: eu estou aqui, mas eu não estou muito aqui. Eu quero ficar mais aqui. Eu quero. Sabe por quê? Ali naquele altar é muito fogo. É barulho demais. Aquele pastor é barulho demais. É fogo demais. Não precisa disso. Eu não estou aqui para ser acordado, eu estou aqui para dormir confortável. Então eu tenho que procurar o lugar mais confortável para os demônios na igreja, no fundo da igreja.
O lugar mais confortável para os demônios na igreja é no fundo da igreja. Era 2 horas da manhã, eu estava orando aqui nesses bancos. Deus falou para mim: fala para os demônios desalojar dessas cadeiras. Aqui, ó. Quando você quer fogo, você vai lá para perto do altar. Quando você quer ser incomodado, confrontado, você vai para frente. Mas quando você quer se proteger, fogo demais, você vem para o fundo. E sabe o que tem no fundo? Os demônios que amarram. Era para eu ter falado isso domingo passado, não tive coragem. Deus falou, broxou, né? Não teve coragem. Vai ter que falar domingo que vem. Eu estou falando, esse lugar aqui, eu estou travando uma guerra espiritual com esse lugar aqui. Eu já falei para os demônios, eles não vão ficar aqui. Se você se ofender comigo, estou feliz. Você veio aqui para isso. Por favor, abra comigo em Atos 28. Paulo acabou de sair do naufrágio. Atos 28. Paulo saiu do naufrágio todo molhado, no frio, na ilha de Malta. E aí acenderam uma fogueira, e no verso 3, Paulo, havendo ajuntado e posto sobre o fogo um feixe de gravetos. O que aconteceu quando Paulo queria aumentar o fogo? Uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se na mão de Paulo. Deixa eu dizer uma coisa para você: a igreja é um lugar de fogo. Só que é um perigo, porque Apocalipse 3, verso 16, diz assim: porque você se tornou morno. Eu queria dizer para você que não tem como você se tornar morno no mundo. Você só se torna morno dentro da igreja. Sabe por quê? Porque dentro da igreja tem um foguinho. O único lugar que aquece pecador é a igreja. Só que é possível que o pecador mede o fogo. Eu não quero muito fogo, eu só quero esquentar um pouquinho para me sair do calor. Eu não vou esquentar esse fogo suficiente para tirar as víboras. Só que Paulo não é esse tipo de crente. Paulo diz assim: essa fogueira está muito pequena. Fogueira pequena, as cobras ficam tudo lá. Vou repetir o que eu acabei de falar. Fogueira pequena, as cobras ficam todas lá. Eu queria perguntar qual o tamanho do fogo na sua vida. Algum fogo tem porque você está na casa de Deus. Se você não estivesse na casa de Deus, você não era aquecido de forma alguma, porque lá no mundo é totalmente gelo. Como você está na casa de Deus, tem um foguinho que te aquece. Eu quero saber se esse fogo manda as víboras embora, ou elas se sentem confortáveis nesse fogo junto com você. Você sabe por que Deus diz que vai vomitar da boca dele? Porque fogo espiritual, se for pequeno demais, até os demônios ficam confortáveis. Por que eu gosto de fogo? Porque eu não quero demônio na minha vida. Alguém conhece algum pastor que os demônios controlam a vida dele? Tá bom, se você não conhece, eu vou te falar, eu conheço. Eu tenho amigos meus, pastores, que demônios controlam a vida deles, porque não tem fogo.
Se eu fosse você, eu pensava bem nessa palavra de Deus: vou te vomitar, vou te vomitar, vou te vomitar. Porque você não é frio nem quente. Hoje é uma manhã de Deus abalar as estruturas do conformismo nesse lugar. Foi isso que Deus veio fazer nessa manhã. A igreja não é um lugar de pecador ficar feliz, é um lugar de pecador chorar. Se ele não chora, a igreja está errada. Se ele não chora a sua miséria aqui, esse não é a casa de oração. É um lugar de engano, é um lugar de ilusão. É um lugar que engana as pessoas, indo para o inferno, empurrando elas no vento morno da religião. Não, eu não vou ser o pastor que vai empurrar ninguém para o inferno no vento morninho da religião. Não vou, não vou, não vou. Você não tem ideia do peso que é eu sair domingo de casa para vir pregar. Deus fala comigo: vai deixar o povo dormir? Vai deixar eles dormirem na escuridão que está sobre o mundo? Ou você vai sacudir a minha igreja com a minha palavra? Sabe o que a palavra de Deus diz? Olha, eu sei que vocês não estão acostumados com essa mensagem. Não estão. Vocês passaram a vida em outras igrejas, acostumados com outro tipo de pastor. E eu passei também. Eu fiquei anos em outras igrejas, acostumado com outro tipo de pastor. Só que Deus não me levantou para copiar. Deus não me levantou para ser cópia. E a palavra de Deus diz em Hebreus 4:12. Repite comigo essas palavras de Hebreus 4:12. Repete comigo, por favor, porque a palavra de Deus. Vamos lá, igreja, porque a palavra de Deus é mais aguda que uma espada de 2 gumes. Daqui a pouquinho a gente termina o versículo. Só um minutinho, por favor. Por que não fala que a palavra de Deus é um tapinha nas costas? Por que não fala que a palavra de Deus é um abraço gostoso? Palavra de Deus não é abraço gostoso. Palavra de Deus é uma espada, é uma faca de 2 gumes. Então vamos terminar o versículo. Repita comigo, por favor. Porque ela penetra entre a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Essa é a palavra que eu prego nessa manhã. Essa é a palavra de Deus. Carabachaco mocoretassa, geroreche que serebe, choquerebe que sarabarra. Se você vem na igreja, você vem para ter um encontro com Deus. Se você vem na igreja, você vem para ter um encontro com fogo consumidor. Kirararocoche churubobobocaparrabarra. Nicolas, vem cá, por favor. Você acha que em casa eu sou um cara rígido, muito crente, fica pregando para todo mundo? Como é que eu sou lá em casa? Tranquilo. Eu ando pregando para alguém lá em casa? Não. Eu sou o mesmo homem que eu sou na igreja lá em casa? Não. Lá em casa nós somos amigos, porque lá em casa eu não sou pastor. Lá em casa nós somos amigos, porque lá em casa não é a igreja. Mas quando Deus me traz para a igreja, Ele fala para mim: eu não te fiz amigo, eu não te fiz amigo, a minha unção está sobre ti, e não é uma unção de amizade, é uma unção de confronto.
Eu te trouxe aqui para acordar o meu povo. Eu te trouxe aqui para dizer para a minha igreja: o inferno é real. Muita gente vai estar lá, muito pastor e crente que não era para estar lá, vai para lá também. Acorda, igreja. Eu quero terminar a mensagem profetizando o rebuliço do Senhor. Eu quero declarar que essa igreja, a casa de Deus, é um lugar para abalar as estruturas do conformismo da carne, do conforto e da mornidão espiritual, sejam abaladas. E eu quero saber, mesmo que você não abra a mão para receber, porque vai ser duro receber o que eu vou te dar nessa manhã, mas eu libero na tua vida o rebuliço de Deus. Eu libero na tua vida, sabe o que? Deus tirar as coisas do lugar. Deus tirar as coisas do lugar. Ei! Deus vai tirar as coisas do lugar. E você vai ficar incomodado. Oh Deus, estava tudo tão bem. Oh Deus, estava tudo tão bem, Deus, mas eu tirei do lugar. Eu tirei do lugar para te acordar. Eu vou te tirar dessa marasma. Eu vou te tirar desse conformismo que você está. Eu libero na tua vida o rebuliço de Deus. Eu vim aqui nessa manhã como um profeta de uma palavra dos últimos dias. Eu proclamo que Deus não veio nos consolar, Ele veio nos confrontar, nos abalar, nos incomodar e nos acordar do sono. E antes de eu continuar, eu vou declarar: a primeira pessoa que eu quero que Deus acorde sou eu. Me acorda, Deus. Não deixa eu ser um pastor que dorme, com meu povo indo para o inferno e eu dormindo. Não deixa eu ser um pastor que dorme, o meu povo dormindo no banco da igreja e eu calado. Não deixa eu ser um pastor que dorme. Alguém estende a mão para mim e fala: acorda o pastor, acorda ele, Senhor, porque ele é o anjo da igreja, ele é a voz do Senhor, ele é o confronto do Senhor. Eu sou o Paulo que ajunta os gravetos para colocar na fogueira, porque eu não quero demônio na nossa fogueira. Eu não quero demônio escondido na nossa fogueira. Eu quero declarar nessa manhã que eu libero as rachaduras de Deus nas estruturas do conforto espiritual. Vai rachar, vai rachar, vai rachar. Vai rachar, vai rachar, vai rachar. Vai rachar. Vai rachar. Vai rachar. Vai rachar. Deus me mandou para rachar. Vai rachar. Vai rachar. Vai rachar. O que não rachou, o que está endurecido por um monte de coisa. Deus é que sabe o que endureceu. Vai rachar. Vai rachar. Vai rachar e você vai ser liberado. Vai rachar, você vai ser liberto disso que te prende. Vai rachar e Deus vai demolir as estruturas espirituais que amarram você. Alguém quer ser liberto? Alguém quer ser livre? Alguém quer acordar? Eu proclamo desespero espiritual nesse lugar. Desespero espiritual. Fome de arrependimento. Eu libero dor e angústia de Deus na alma do pecador. Eu libero angústia. É melhor você estar angustiado na igreja, se arrependendo dos seus pecados, do que você viver furado pelos demônios o resto da eternidade no inferno. Eu libero o incômodo de Deus na tua vida. Eu libero. Esse lugar, eu libero os anjos de demolição espiritual. Caiam por terra as estruturas do conformismo espiritual. Caiam por terra as estruturas do sono espiritual. Se essa igreja é uma casa de oração, acorda. Ela existe para te acordar. Eu proclamo o abalar de Deus. Eu libero espinhos de despertar. Furou aqui, furou ali, furou aqui, furou aqui, furou.
levantou o crente, levantou, incomodou, tirou da mornidão, empurrou o crente para o jejum. Quem sabe que a gente tem que ser empurrado pelo jejum? Quem sabe que a gente tem que ser empurrado por jejum? Quem pode dar o testemunho aqui de que a sua carne todo dia está te pedindo: deixa eu jejuar, por favor, deixa eu jejuar. Está te pedindo todo dia? Deixa eu jejuar, por favor, deixa eu morrer na presença de Deus. Deus falou: não, eu vou empurrar, pode deixar. Então eu libero o empurrar do Senhor. Eu proclamo a casa de Deus como lugar de choro, de desespero espiritual pelo avivamento do Senhor. Eu proclamo: é melhor ter a carne ofendida na igreja do que o corpo torturado pelos demônios do inferno. Eu preciso falar uma coisa antes de terminar, eu já vou orar. Eu estudo psicologia. Daqui a pouco eu vou estar falando para você que eu terminei o meu curso, fui diplomado. Deus não me chamou para ser psicólogo na igreja. Mas o que tem de crente vivendo de psicólogo e não da palavra do Senhor? Vai. Me diz se o psicólogo te acordou para o mundo espiritual. Me fala o nome do demônio que ele te mostrou. Eu desafio qualquer pessoa que visita psicólogo a me dizer: pastor, o psicólogo falou para mim que tem um demônio assim, assim. Eu desafio você a falar para mim. Deus não me chamou para alisar os demônios. Eu estudo a alma humana para conhecer as loucuras. Irmão, outro troço louco é a alma. Eu estudo a alma humana para conhecer as loucuras da alma. É exatamente por isso que Deus fala para mim: não seja um psicólogo na igreja. Eu te coloquei uma unção espiritual na tua cabeça. Tu está aí para confrontar os demônios, para confrontar o mal. Acorda o meu povo, porque o meu povo agora está vivendo de psicólogo. O que eles nunca acharam na Bíblia, estão achando no divã. Que incrível. Por isso que eu falei, antes de falar isso, que eu sou psicólogo também, estou estudando. Pra você saber que eu não sou contra. Quando você substitui a palavra do Deus vivo pelo divã, você está dormindo o conforto da carne. Que haja um espanto e um assombro de Deus na igreja. Alguém concorda com essa palavra? Que haja um espanto e um assombro de Deus na igreja. Que haja uma dor e uma aflição pela mornidão espiritual. Que haja um zelo ardente, um fogo ardente. Eu libero essas coisas na casa de oração. Casa de confronto, casa de dor, casa de aflição, casa de angústia, casa de desmoronamento, casa de demolição de fortalezas espirituais, do engano, casa de despertamento, avivamento e salvação. Esta é a casa do Senhor. Eu entendo a natureza da casa do Senhor. Você vai para casa almoçar, visitar alguém, tomar um café ou dormir. Lá você pode relaxar, mas aqui não. Aqui você não pode relaxar. Você veio aqui para ser confrontado. Você veio aqui para acordar. Eu queria te desafiar, você sair daquela porta falando assim: pastor, Senhor, eu queria desafiar você a fazer isso. Eu quero desafiar todas as pessoas que estão aqui a fazer o que eu vou falar agora. Ao descer por aquela porta, eu quero que você fale com Deus. Pergunta para Ele assim: e aí? Aquilo foi abuso? Aquilo foi extremismo? O que foi aquilo que eu ouvi nessa manhã? Pergunta para o Espírito Santo. Fica de pé, por favor. Pergunta para o Espírito Santo se o que eu falei hoje de manhã foi demais.
Queridos, nós vamos vir para o altar. Vou pedir a gentileza de, em respeito a Deus, a sua palavra, ninguém fique nos bancos, por favor. Em respeito à unção que está nesse lugar, esquece o pregador, por favor. Esquece o pregador, eu te peço. Mas em respeito a Deus, alguém pode orar? Me acorda, Senhor. Eu vim aqui para ser despertado pelo Senhor. Eu não vim aqui dormir o sono.